A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, glória a Deus, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia, iniciando o mês de novembro, e hoje, no primeiro dia de novembro, nós estaremos lendo os capítulos 13, 14 e 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas, amém? Lembrando sempre que a versão que usamos, Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo 13. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falaram a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, e eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há três anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, porque ela está ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa por um espírito de enfermidade. E havia 18 anos que ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou e disse à mulher: estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. E disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levar a beber? Por que motivo não deveria livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, em que Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. E dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu, e fez-se a árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Disse mais: aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficou levedado. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa estiver levantado e fechada a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, ensinávamos em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançado fora. Muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, há últimos que virão ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para lhe dizer: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, respondeu: ide e dizer àquela raposa que hoje e amanhã expulso demônios, curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não sei se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes quis reunir os teus filhos, como uma galinha ajunta no seu próprio ninho, debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhas a dizer: bendito que vem em nome do Senhor.
Agora o capítulo 14. Aconteceu que, ao entrar ele no sábado na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eis que estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Hidrópico é aquela doença, barriga d'água, né? Que a barriga fica... Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhe: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando, curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou um boi cair no poço, não irá tirá-lo logo, mesmo num dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe umas parábolas. Quando por alguém fores convidados para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo àquele que te convidou e também a ele, e te diga: dá um lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai e toma o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, senta-te aqui mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também aos que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não ter com que lhe recompensar. E a tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam à mesa disse: bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou seus servos para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, logo peço que me tenha por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E a outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e becos da cidade e trazei para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhes disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que vierem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. E qual é o rei que, indo para combater um outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando ele ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo-lhe condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra e nem para o monturo. Lança-se fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Agora, irmãos, o capítulo 15. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: ele recebe pecadores e come com eles. E agora Jesus conta 3 parábolas, né? As famosas parábolas dos perdidos, né? Uma ovelha que se perdeu, né? Uma dracma que foi perdida e um filho que voluntariamente quis se perder, né? Então vamos lá. Então lhes propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que a perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei
a minha ovelha perdida. Digo-vos assim, que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E continuou: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para a terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio sobre aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar os porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas. Os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-irei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa e vestiu, ponde um anel no dedo e sandália nos seus pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltara, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou os criados e perguntou-lhes o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem mais transgredi uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém, meus irmãos? Então daí, muitos ensinamentos de Jesus acerca do reino de Deus e muitos ensinamentos de Jesus também a respeito do perdão. Amém? Obrigado por assistir mais esse vídeo. Deixa aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para que você receba os vídeos, Todos os dias nós postamos os vídeos da leitura diária da Bíblia. Também que você possa compartilhar com seus amigos, com seus contatos, e que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.